Eita, glória a Deus! Vamos ler aqui a Bíblia. Estamos aqui na Bíblia de adulto, né? Porque nós também estamos lendo da criança. Em Juízes, capítulo 18. Aleluia! No decorrer nós vamos falar assim: Odaneus busca uma herança e toma Laís. Os daneus levam a casa de Mica, a imagem e o levita. E vamos nós, aleluias! Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos daneus buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra, e lhes disseram: ide rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele lhe disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levastes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro conforme ao consumo dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessão alguma do reino, que por causa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá, a Estaol e seus irmãos, e lhes disseram: que dizes vós? Que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estarei tranquilo. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos daneus, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas causas há um éfode de terafins e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, agora que há vez de fazer. Então foram e vieram à casa do mancebo e o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra, entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o éfode e o terafins, e a imagem de fundição, disseram ao sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. E ti melhor que seja sacerdote a casa de um só homem,
do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Porque lá tinha um sacerdote que era de Deus, que era do povo de Israel, e Mica tinha imagens e imagens lá, porque não servia, né, a Deus do sacerdote. Então, alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o êfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses, que é as imagens dele, né, que eu fiz, me tornaste juntamente com o sacerdote e vos fostes, que mais me fica agora? Como, pois, me disseis que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lance sobre vós, e tu perca a tua vida e a vida dos da tua casa. Mandando ele calar a boca, né? Assim seguiram seus caminhos, filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tomou a sua casa, e tornou a casa dele, Mica. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e enviaram a Laís a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que estava junto de Bet-Reobi. Depois edificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome dessa cidade de Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. A palavra de Deus, glória! Que Deus possa confortar seu coração, que Deus possa te encher de graça, de vigor, que Deus possa restabelecer sobre si a presença de Deus, que Deus possa te engrandecer, que Deus possa alimentar sua vida, sua alma e seu espírito e renovar suas forças como águia. Eita Deus, a águia pode estar machucada, a águia pode estar com o bico grande, as unhas grandona, as penas todas velhas, ela sobe no maior penhasco e vai lá, põe o bico na rocha batendo até sair, sente dor, sangra, a unha vai batendo até tirar tudo e espera o bico crescer, porque sem o bico grande não pode ir lá para pegar os peixinhos, nem alimentar, fazer a caça dela. E aí depois que a unha cresce, o bico, aí vai tirando as penas velhas, fica lá para ser renovada, as penas ficam novas, depois dá aquele voo tremendo de lindo, para anunciar um renovo na vida. Então, tudo tem o seu tempo. Então, que você que vai ouvir essa leitura dessa Bíblia, renova suas forças como águia. Porque você pode estar passando por muitas situações, mas creia tão somente que Deus é aquele resgatador. O que é resgatador? Aquele que vai lá e no tempo certo te tira da amargura, da angústia, das enfermidades, tudo que você está passando em nome de Jesus. Amém. Glória! Fica firme, porque Deus é fiel.